Qual a quantidade de caloria ideal para emagrecer? Essa é a grande pergunta. Algumas pessoas comentam que comi salada, comi apenas proteína, não comi nada gorduroso, não comi pão e não perdi peso. Por quê? Não vai ser apenas uma vez que você fez isso, ou um dia ou 2 dias que você fez isso, que você vai ver a balança diminuir. Mas essa pergunta sempre se faz. Por que eu não estou perdendo peso? Mas a culpa não é da sua balança. A culpa é do que você está jogando de caloria para dentro do organismo. Não é achando que está comendo coisas saudáveis, coisas diet, coisas light, que você vai perder peso. Porque nesses alimentos também tem caloria. Você precisa entender o volume total de caloria que você ingere num dia. Isso sim vai lhe dar o resultado na balança. Às vezes, aquele alimento pequenininho, aquele que você acha que não tem muita caloria, ele está repleto de caloria e vai lhe engordar. Ah, eu não como mais pão, mas eu como só pão integral. O pão integral também tem caloria. Se você comer 2, 3 pedaços de pão integral, é a mesma coisa de você comer um pão sem ser integral, um pão normal. Ah, eu não como pão, mas eu como biscoito. Às vezes você comer 3, 4 creme crackers é a mesma caloria de você comer um pão. Então, pessoal, vocês precisam pensar na quantidade de caloria. É assim que vocês vão entender como diminuir o peso. E se você é novo por aqui, meu nome é Carlos Augusto, formado há 31 anos, dos quais 21 anos dedicados à cirurgia bariátrica. Esse vídeo vai servir para você entender o que é alimentação saudável, o que é comer bem, o que é comer focando na perda de peso, quais são os critérios que você tem que saber para se alimentar de forma saudável e com baixa caloria. Esse é o objetivo da gente aqui hoje, fazer com que você aprenda a se alimentar. Isso vai ser o grande segredo do sucesso. Alguns pacientes dizem, mas doutor, eu só como salada, eu não como no almoço, eu não como pão, não como nada. Será que é um prato de salada que vai ter menos caloria do que você comer um pedaço de pão, por exemplo? Possa ser que esse prato de salada, a depender do que contenha de ingredientes, ele tenha mais caloria que um pedaço de pão. Mas será que o pedaço de pão é melhor que a salada? Porque o pão também você tem o quê? Farinha, sal, açúcar e fermento. Não tem valor nutritivo. Então, quando você coloca numa balança, você vai ter um valor nutritivo maior do que o outro. Porém, esse que você está comendo, apesar de um bom valor nutritivo, de ser saudável, tem muita caloria. Então, pessoal, não é o tipo do alimento só que importa, é a quantidade de caloria que tem dentro dele. Você pode aumentar do peso fazendo uma dieta só líquida. Basta você beber líquidos com muita caloria. Então você precisa entender o que é caloria, a quantidade de caloria que você está se alimentando. Isso sim vai lhe dar o sucesso para o resultado. O alimento saudável, ele também engorda. O alimento saudável, ele também tem caloria. E às vezes você comer muito desse alimento saudável vai lhe engordar, porque você vai acumular a quantidade de caloria maior do que você precisa durante um dia. Então, o que é que você precisa ter? Estratégia, consciência. Vamos entender o que você pode comer de caloria e montar o seu prato de acordo com isso. Não só o prato, o seu plano alimentar do dia inteiro. Se você esquecer tudo que eu falar sobre emagrecimento, pense só numa coisa, a balança calórica. Se você entender que você tem que comer menos calorias do que o seu corpo precisa, você vai ter sucesso na perda de peso. Não existe perda de peso sem déficit calórico. Você tem que ter uma ingesta menor do que seu corpo necessita durante as 24 horas. Assim, seu corpo vai estar indo buscar aquela caloria que está faltando, que está guardada lá na célula de gordura, no panículo adiposo. Então, a alimentação pode ser saudável, feita em casa, com alimentos naturais, com ingredientes naturais, mas precisa ver essa composição e calcular a quantidade de caloria, não só da alimentação, mas de todas as alimentações do dia. Exemplo, se você tem em torno de 1,50 m, você precisa apenas em torno de 1.500 calorias em 24 horas. Imagina, 1.500 calorias é muito pouco. Por isso que as pessoas mais baixas, ela tem mais dificuldade de perder peso, porque como ela tem uma estatura baixa, ela precisa de menos caloria para sobreviver. E aí ela alcança essa quantidade de caloria com muita facilidade. Só que a boca, a vontade de comer é igual a uma pessoa de 1,80 m, 1,90 m. E aí torna mais difícil a perda de peso. Além de entender a quantidade de caloria que você precisa entender a qualidade da caloria que você está ingerindo. Balanceando os açúcares, as gorduras e as proteínas. Isso também vai influenciar na composição e na perda de peso. Não adianta ficar com fome, não adianta pular a alimentação, não adianta ficar em jejum durante muito tempo. Quem faz jejum intermitente ou jejum temporário é uma outra estratégia de perda de peso.
ok? Mas não adianta você estar pulando a alimentação, porque isso não vai lhe dar perda de peso. O seu organismo ele se defende, ele se retrai e ele não deixa, ele diminui o metabolismo e não deixa você estar perdendo por conta daquela inanição numa refeição ou outra. Por isso tem que ter a regularidade. Várias vezes eu chego no meu consultório, doutor, eu como muito pouco, e eu não consigo entender porque eu não perco peso. E quando eu vou ver o recordatório alimentar, realmente ele come pouco. Realmente ele está pulando as alimentações, as refeições. Mas ele está comendo pouco, porém em situações muito calóricas, que não vão deixar ele perder peso. É muito importante isso. O paciente às vezes está se enganando com a forma de se alimentar. E isso não vai conseguir que ele tenha um resultado esperado. E não adianta ficar se analisando, não adianta ficar se policiando, se maltratando durante o dia. Se você planeja no dia anterior sua alimentação do dia, tudo vai dar certo. Se você não planeja, você fica perdendo minutos, horas. O que é que eu vou comer, o que é que eu não vou comer, o que é que eu posso comer. E geralmente acha algo errado. E isso, essa alimentação errada, faz com que o paciente comece desde de manhã, onde ele vai comendo menos do que devia, no café, no lanche da manhã, no almoço. Só que ele está acumulando fome, ou seja, no final da tarde ele vai ter muita fome. E ele vai dar uma compensada em tudo que ele não fez durante o dia. Por isso que tem muito paciente que ele tem um vício de comer muito à noite. Porque ele acha que ele está fazendo dieta durante o dia. Ele acha que ele está fazendo dieta durante o dia, não está se alimentando de forma regular e adequada. Quando vai chegando para o final da tarde, para a noite, o corpo está pedindo mais alimentação, o corpo está pedindo comida e ele ali vai comer. E ele vai conseguir repor naquela alimentação da noite, um horário que ele vai dormir, que o metabolismo cai, ele está comendo a caloria do dia inteiro. Então isso é muito importante também. A gente tem que inverter. Eu sempre digo, tomar café feito um rei, almoçar feito um príncipe e jantar feito um mendigo. Com essa métrica você vai estar comendo bem. Então, pessoal, para perder peso, a balança não é a ferramenta mais importante. Tem gente que fica se pesando de manhã, de tarde, à noite, todo dia. Não vai resolver nada, só vai lhe deixar mais estressado. O que é mais importante é a sua balança invisível, a balança que está dentro de você, do que você está consumindo de caloria e do que você está gastando de caloria. Essa é a balança mais importante. Essa é a balança que você precisa entender para poder você ter sucesso no seu objetivo. Isso que é mais importante. Sempre pense, sempre estude, sempre veja a composição dos alimentos. Veja o que é que você está se alimentando, a quantidade de caloria que você está ingerindo ali. Porque é dessa forma que você vai conseguir começar a entender o processo para poder perder peso mais fácil. E quando você começa a perder peso, você vai estar dormindo melhor, você vai estar andando melhor, você vai estar tendo uma situação de vida, de relação melhor, conseguindo fazer atividades com mais empenho, com mais desempenho. Então é muito importante isso aí. E cada vez que você vai se alimentando melhor, você vai vendo esses resultados. E com esses resultados você vai conseguir cada vez mais se empenhar em aprender e em fazer a coisa certa. E os novos hábitos, a consciência, vai evitar um pouquinho que você fique na balança. Por quê? Porque você vai parar de se pesar. Porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. Porque você vai se sentir o seu corpo mais leve, você vai se sentir mais disposto. Então vai começar a parar um pouco de estar na balança. Mas quando você está se traindo, você vai para a balança para ver se ela lhe conforta da sua traição que você fez. Então, pensem nisso e vamos cuidar um pouquinho disso aí, porque eu acho que a gente vai chegar lá. Lembre, seu corpo não é apenas uma calculadora. Você precisa ter uma regularidade na alimentação, na forma de se alimentar. Não adianta você radicalizar um dia e diminuir no outro, porque você não consegue fazer com que o corpo entre num equilíbrio para poder a gente conseguir perder peso. Então, é importante você ter uma regularidade na alimentação, é importante você ter uma rotina na alimentação, para que você possa, sim, entrar num plano de voo, numa estabilidade, que possa realmente o corpo ir entendendo que ele precisa estar consumindo cada vez menos e utilizando aquela gordura que está lá depositada como fonte de energia. Você entendeu o papel da caloria? Você entendeu tudo que eu falei aqui? Faça a pergunta, que a gente vai responder, a gente vai ter todo o prazer de responder e deixar bem claro o que não ficou claro para vocês nas próximas postagens. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, vamos acompanhar, faça perguntas, proponha temas, que a gente vai aqui tentar explicar cada assunto que vocês quiserem, aqui no nosso canal, aqui no nosso YouTube, aqui no nosso Instagram.